Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 12. Vamos estender até o versículo 18. Amém? Filipenses, capítulo 2, versículo 12 em diante. Todos acharam? Vamos ler então a palavra do Senhor, diz assim: Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e inofensivos, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma nação perversa, entre a qual resplandecei como luzes no mundo, retendo a palavra da vida, para que possa gloriar-me no dia de Cristo, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro e regozijo com todos vós. Por essa mesma causa, vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Uma palavra muito oportuna nos dias que nós estamos vivendo. Uma palavra fantástica essa daqui, uma passagem muito rica em várias coisas aqui que nós podemos tirar como lição para nós. A carta aos Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma. E Filipos era uma cidade, uma das principais cidades da Macedônia, território que ficava dentro da atual Grécia hoje. O primeiro lugar onde o evangelho foi proclamado no continente europeu. A Macedônia aqui não é a Macedônia, o país chamado Macedônia. Era uma província do Império Romano, que tinha por capital a cidade de Tessalônica. Então, Paulo, juntamente com seu companheiro Silas, eles foram pela primeira vez ali, isso está lá no capítulo 16, o pano de fundo histórico dessa primeira ida de Paulo ali, se encontra no capítulo 16, por ali dos Atos dos Apóstolos, e mostra que havia no coração de Paulo um desejo de pregar na Ásia, mas o Espírito de Cristo, a Bíblia diz, usa essa expressão, essa terminologia, ele não deixou que Paulo pregasse no continente asiático. Então, à noite ele estava dormindo e ele teve um sonho, uma visão de um homem da Macedônia que dizia para ele: atravessa a Macedônia. E a Bíblia diz que eles foram para lá e foram para Filipos, passaram também por Tessalônica, passaram por Bereia. A Bíblia diz que os crentes de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles conferiam. Estou parafraseando o texto lá. Eles conferiam na Escritura para ver se aquilo que estava sendo pregado pelos apóstolos era o que a Escritura dizia mesmo. A igreja contemporânea, infelizmente, não faz isso. Qualquer um que começa a pregar ali, gritar e sentir uns arrepios, já, homem de Deus, hein? E às vezes ele está falando coisa que a Bíblia nem fala, que não é bíblico, às vezes é extra-bíblico e às vezes é até antibíblico.
mas as pessoas levantam a mão e gritam, né? E seguem eles nas redes sociais. Mas os crentes de Bereia não. Eles olhavam, conferiam para ver se aquilo que estava sendo falado era o que a Escritura realmente dizia. E esse texto que nós lemos aqui agora, na carta aos Filipenses, nos mostra algumas coisas. Diz um certo pensador, irmãos, que poucas coisas são tão difíceis de suportar do que o incômodo do bom exemplo. Vou repetir. Esse pensador, ele diz o seguinte: poucas coisas são tão difíceis de suportar como o bom exemplo. Como assim? Ora, é só a gente começar a pensar um pouquinho na vida de Jesus, no seu ministério. O que levou Jesus a ser morto pelos religiosos da época e pelo Império Romano foi exatamente o bom exemplo que ele dava por onde ele passava. Existem pessoas que elas não suportam o bom exemplo. Elas preferem aqueles que dão mau exemplo, porque fica mais fácil de falar. Quando uma pessoa dá bom exemplo, fica complicado para aqueles que gostam de falar. Então, eles, mesmo com bom exemplo, eles tentam arrumar alguma coisa para poder falar. Então, isso incomoda muito, né? E Paulo, aqui, ele traz algo muito interessante, mostrando, ele acaba de apresentar Jesus Cristo, né? Como o grande exemplo de submissão ao próprio Pai, né? Porque nós lemos o capítulo 2 já um pouco à frente, mas quando a gente lê um pouco antes, ele vai mostrar Jesus como o maior exemplo de humildade e submissão ao próprio Pai, quando ele diz que, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e na forma de homem humilhou-se mais ainda, tomando forma de servo, e na forma de servo ele foi até a morte, e morte de cruz. Não é qualquer tipo de morte. Então Jesus, ele é o nosso maior exemplo mesmo, né? O nosso maior paradigma. E às vezes, irmãos, nós pensamos assim: como eu vou fazer para ser um bom exemplo? E logo vem no nosso entendimento o seguinte: eu preciso imitar Cristo. Porque Paulo também ele vai falar isso: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque Cristo é a nossa maior referência, se a gente tentar imitar alguém, né? Mas na verdade, irmãos, parece até que para nós é um paradoxo tentar imitar Cristo. Porque não é fácil imitar Cristo. Não é fácil a gente replicar as atitudes de Jesus. Porque Jesus, ele mostra na narrativa bíblica, mostra para nós muitas e muitas situações e passagens da vida de Jesus e atitudes dele, que para nós, olhando assim, nós pensamos: como que eu vou fazer para pelo menos chegar perto disso, imitar Jesus, né? Mas na verdade, irmãos, nós às vezes nem conseguimos fazer isso, imitá-lo, né? Tem um hino muito antigo que diz: fazer o que o seu filho fez, Senhor, é tão difícil para mim. Mas aí ele diz assim: mas uma coisa eu posso conseguir, vou tentar, né? É um hino muito antigo que eu cantava quando era mais jovem, quando era jovem. E na verdade, irmão, não se trata também, se a gente for pensar mais assim, olhar mais a fundo, não é um dilema tão complicado também essa questão de imitar Jesus, né? Porque o que Paulo está mostrando aqui, pedindo para os crentes de Filipos, não era para que eles buscassem um alvo impossível. Porque para nós ser igualzinho Jesus mesmo, é impossível. Nós não vamos conseguir, porque ele é o homem perfeito. O que Paulo, na verdade, está pedindo, mesmo considerando, né, que Jesus ele está numa posição muito mais elevada do que a nossa, mas nós podemos, pelo menos tentar andar de acordo com aquilo que Jesus ensinou e praticou, porque esse daí é o grande objetivo da sua igreja: pregar o evangelho
e pregar às vezes mais com testemunho do que com palavras, não é? Então, olha o versículo 13 desse capítulo 2, ele diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Significa que se nós dermos lugar para o Espírito Santo na nossa vida, ele vai atuar de uma tal forma na nossa vida, que nós vamos conseguir, ele opera em nós, o Espírito de Deus opera em nós e através de nós, então nós conseguiremos sim, fazer muitas coisas, que aos nossos olhos parece ser impossível, parece ser uma utopia, né? Mas, quero olhar com os irmãos aqui, algumas coisas aqui nesse texto que nós lemos, porque, irmãos, a vida cristã, ela, olhando principalmente aqui para Colina, né, que para mim Colina tem sido uma pós-graduação, né, irmã Roberta? Às vezes eu nem acredito que já está quase 9 anos que eu estou aqui, e eu não sei como que Deus me sustentou aqui em Colina até agora, porque não é fácil ficar aqui em Colina, né? Quem olha assim e fala, o pastor Mauro fala tanto isso, bate tanto nessa tecla, mas é porque, irmãos, o ministério pastoral numa cidade como Colina, a não ser que eu fosse um político, com relações públicas, né? Aí eu teria uma vida muito boa aqui em Colina. Se eu tivesse chegado aqui em Colina e eu tivesse tomado uma decisão de ser um relações públicas, né? Como foi até aconselhado para mim, visita o prefeito aí, vai lá um dia de madrugada e fala com ele. Talvez eu estivesse no outro patamar aqui em Colina. Quando eu cheguei na cidade de Rinópolis, me aconselharam a mesma coisa. Disseram para mim, pastor, é o seguinte, eu sou político aqui, eu fui político aqui na cidade, né? Inclusive eu ajudei a lançar a pedra fundamental dessa igreja. Se o senhor precisar de alguma coisa aqui, pode falar comigo, viu? Na verdade ele estava dizendo para mim, senhor, toma cuidado onde que o senhor pisa aqui, porque eu sou dono dessa igreja, né? Eu ajudei a lançar a pedra fundamental dessa igreja aqui. Aí ele disse para mim, sabe o que o senhor faz? O senhor faz como o pastor que estava aqui antes. O senhor procura as autoridades aí, senta com elas, viu? E vai falando com elas que elas vão abrir aí espaço para o senhor e vão entregar para o senhor muita coisa que o senhor vai precisar aqui. E aí eu falei para ele, irmão, eu te agradeço o conselho, mas eu não vou fazer isso, porque eu não sou relações públicas. Eu vim aqui em Rinópolis para pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus, não para ser relações públicas e nem para fazer política, porque eu não sou político, né? Eu deixo para você que você é político, então você faça política e deixa que eu pregue a palavra de Deus, né? Porque é a melhor coisa. Mas olhando para a vida cristã de modo geral, tomando aqui como referência a cidade de Colina, a vida cristã, vocês já perceberam que é uma vida de altos e baixos? Ela tem muitas oscilações, né? Um pregador muito antigo, ele deu uma nomenclatura interessante, ele chamava alguns crentes de montanha-russa, que ele dizia, quando tem momento que está lá em cima, daqui a pouco ele já está lá embaixo. Quando tem congresso na igreja, esse pregador dizia, vem pregador de fora, vem cantor, esse crente está lá em cima, acabou o congresso, ele desce lá para baixo de novo. São os altos e baixos, irmãos, da fé. Nós não conseguimos seguir esse exemplo de Jesus constantemente. Vamos dar uma olhada num texto, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Olha como diz lá, ó. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mas mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, o que é estar crucificado com Cristo, hein? É verdadeiramente tomar a cruz de Cristo, que ninguém quer fazer isso hoje, né? Cruz é sinônimo de humilhação, vexame, sofrimento, tristeza, perplexidade. Quem quer tomar cruz, irmãos? Agora, se você fizer um culto, uma campanha dizendo que você vai comprar um carro novo, você vai receber uma herança, vem aqui, faça uma campanha,
Deus vai te dar dinheiro, vai te dar status, é claro que as pessoas querem. Mas estar crucificado com Cristo implica numa série de coisas, de renúncias, passar por privações, por tristeza, né? E geralmente nós não queremos, isso não é do ser humano. Então, nós precisamos entender algumas coisas que eu quero ler com vocês no texto aqui, de modo expositivo, para a gente compreender. Primeiro, o versículo 12 do capítulo 2 que nós lemos, ele me mostra que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Como assim? A salvação já não está garantida? Sim ou não? Porque a salvação ela já foi garantida pela morte expiatória, vicária de Jesus. Só que aqui tem um detalhe. Não é como aquela doutrina que diz uma vez salvo, salvo para sempre. Nós precisamos desenvolver essa salvação. Na minha tradução diz assim, ó, versículo 12. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, isso aqui é sério, viu? Olha o que Paulo está dizendo, que eles obedeciam ele, não só quando ele estava presente, mas muito mais agora na minha ausência, porque ele não estava lá. Ele que plantou essa igreja aqui, em Filipos, mas ele estava preso em Roma. E eles agora estavam obedecendo mais ele do que quando ele estava lá. Isso aqui é um grande exemplo de fidelidade e de obediência. Aí ele diz assim, ó, assim também operai. O que é operar? Quando um médico está operando um paciente, o que ele está fazendo, irmãos? Ele está fazendo um trabalho, ele está executando alguma coisa, para que a vida daquele paciente seja salva. Então, operai, como que está aqui nessa tradução? Meus amados, assim, na minha presença, mas agora, olha lá, efetuai, operai, faça alguma coisa da salvação. Por que ele está dizendo isso? Ó? Com temor e tremor. Significa, irmão, que a salvação, uma vez que eu recebo ela está garantida. Só que eu preciso caminhar, fazer algo, eu preciso estar constantemente trabalhando essa salvação que uma vez me foi dada. Porque eu corro risco, sim, se eu não efetuar alguma coisa, se eu não tiver atitudes para poder manter essa salvação, eu posso perdê-la. Isso é o que nós acreditamos, porque a Bíblia se revela assim. Senão Paulo poderia dizer assim, ó, vocês já estão com a salvação garantida. Agora vocês podem pegar uma rede, deitar nela, um copo de suco de laranja e deitar ali e ficar tranquilo. Ele está dizendo, operai a vossa salvação com temor e tremor. Muito sério. Então, nós temos que desenvolver a salvação, né? Não é o mesmo que conquistar a salvação. A salvação já foi conquistada. Quem conquistou? Jesus. Ele já conquistou na cruz. E a salvação, ela vem de graça, aliás, pela graça, mas não é de graça. Todo aquele, irmãos, que crer em Jesus, todo aquele que professar Jesus publicamente, ele pode ser salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, para manter essa salvação, precisa ter uma operosidade, uma atitude, né? Paulo ele está escrevendo aqui para alguém que já era salvo. Os leitores aqui dessa carta já eram pessoas salvas. Olha o que diz em Filipenses 1:1. Filipenses 1:1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que está em Filipos, com os bispos e diáconos. Quer dizer que ele não está escrevendo essa carta para pessoas que não eram salvos. Então logo nós podemos entender que uma coisa é você receber a salvação, outra coisa é você mantê-la, operar para que essa salvação continue sempre. Outro sim, que eu percebo aqui, é que trabalhando para manter a salvação, nós também estamos em atividade no reino de Deus. E a igreja não pode estar estagnada, porque eu já ensinei aos irmãos várias vezes aqui, a força motriz da igreja é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é dinâmico. O Espírito, a palavra Espírito, pneuma, né?
significa o ar em movimento. A igreja, ela recebe o poder que vem do Espírito Santo, de Deus. A palavra poder no Novo Testamento é a palavra dunamis, do grego, que significa dunamis. Ela se traduz por dínamo. Sabe o que é um dínamo? Gerador de energia. Então a igreja não pode ser uma igreja estagnada, né? E no tempo que Paulo está aqui, ele estava aqui ele está tendo uma ideia de como uma pessoa que trabalha numa mina. O que ele está escrevendo aqui, operai a vossa salvação, é como uma pessoa que trabalhava numa mina, extraindo o máximo possível de minério. Então ele está dizendo, vocês trabalhando no reino, é como alguém que trabalha numa mina, extraindo o máximo possível. Na medida que eu vou trabalhando, que eu vou fazendo a obra de Deus, que eu falo de Jesus para alguém, que eu me cuido, dou testemunho aí fora, que eu cuido do meu caráter, que eu cuido daquilo que eu falo, que eu cuido das minhas atitudes, e que eu sou dinâmico no reino de Deus. Eu tenho prazer de estar na casa do Senhor, nos cultos, vou aprendendo a palavra de Deus. É como se eu estou extraindo cada vez mais minério, e assim a minha salvação está sendo desenvolvida, né? Cada vez mais. Vamos dar uma olhada em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Olha o que a Bíblia diz. Porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que ele está falando de predestinação aqui, antes conheceu, é a presciência. Presciência dele, predestinou para quê? Eu já ensinei isso aqui para os irmãos. A predestinação, ela não é dupla, ela é única. Não existe predestinação para um grupo ser salvo, outro grupo ser condenado. A predestinação para aqueles que são eleitos é para serem salvos, para salvação. Todo aquele que é eleito por Deus, e a igreja de modo coletivo, ela é eleita para ser salva. Predestinação dela, antes da fundação do mundo, para ser salvo. Agora, enquanto eu estou na igreja, que eu faço parte da igreja, enquanto eu estou operando, trabalhando a minha salvação, eu faço parte, sou eleito. Se eu me desligo da igreja, a eleição acaba. Por quê? Porque a eleição bíblica não é para mim individualmente, nem para a senhora irmã Eliane, nem para a irmã Antônia, nem para a Andréia individual. É para a igreja de modo coletivo, né? Cooperativo. Então é o corpo de Cristo que é eleito. E qual que é o destino dos eleitos? Predestinado antes da fundação do mundo: salvação. Outra coisa que eu percebo também, no versículo 13 do capítulo 2 de Filipenses, é que nós devemos receber poder. Olha aqui o versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar-se, segundo a sua boa vontade. É o versículo que nós lemos aquela hora. Irmãos, é inadmissível uma igreja fraca, uma igreja que não tem poder. E eu tenho batido muito nessa tecla aqui agora, nos dias da pandemia. Nós temos visto alguns milagres aí, pessoas que foram curadas. Eu mesmo posso dizer que foi um deles, através da oração. Mas a igreja hoje é uma igreja fraca, irmãos, infelizmente. Eu estou falando da igreja, não é a igreja aqui em Colina, não. Estou falando da igreja contemporânea. Ela é fraca, porque ela não é uma igreja que ora com intensidade. Ela não é uma igreja que dá testemunho. Ela não é uma igreja que anda pautada nas escrituras. Isso enfraquece a igreja. E o que Jesus disse lá nos evangelhos? Eu vos darei poder em meu nome. No nome de Jesus, né? Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes e escorpiões. Se beberdes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Eu vos dou poder. O evangelho é poder de Deus. A igreja precisa ter esse poder na prática. Vocês já repararam, irmãos, que nós hoje nem oramos mais quase por uma pessoa que está doente? A primeira coisa que a gente faz já é correr para o médico. A gente ora aqui na igreja, mas acabou. Eu me lembro dos pastores antigos. Chegava um irmão lá na igreja doente, ele falava, traz esse irmão aqui. Colocava a mão lá e expulsava a enfermidade.
em nome de Jesus, e aquela pessoa era curada. Porque a igreja ela era poderosa. Então a igreja precisa ter poder. Nós não podemos viver um evangelho apenas de formalismo, né, teórico, de teoria. O evangelho tem que ter poder, e quem opera tudo isso? É Deus em nós. Ele está dizendo, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Qual é a vontade de Deus? Que a igreja tenha poder. Dunamis, né? Uma igreja poderosa, uma igreja que consegue fazer coisas sobrenaturais, porque o nosso Deus, ele é vivo. Então, olha o capítulo 1 de Filipenses, versículo 27, como diz. (1:27). Somente portai-vos do modo digno do evangelho de Cristo, para que quer vá e vos seja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firme num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do evangelho. Aliás, lendo esse versículo, eu vou dar um tema nessa reflexão nossa aqui: a igreja e o estilo de vida digno do evangelho. A igreja e o estilo de vida digno do evangelho. E uma das características dessa igreja, que ela vive uma vida digna, é que ela é uma igreja poderosa. Ela crê no evangelho. O evangelho é boas novas, né? De salvação. Você sabe que aonde que foi fundamentado essa questão do evangelho chamar notícia alvissareira, boas novas, boa notícia? É quando um príncipe, um rei, um exército saía para uma guerra e chegava a notícia que ele venceu a guerra e que ele estava retornando. Isso é uma metáfora a respeito da nomenclatura, né? A etimologia da palavra evangelho. Boas novas de salvação, notícia alvissareira. Então a igreja, ela tem que ser uma igreja poderosa. O poder de Deus, né, que opera em nós, é o poder do Espírito Santo. Vamos ler mais um texto. João 14, 16 e 17. João 14, 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Perceberam? O Espírito Santo está com a igreja. Ele habita no salvo. O mundo não, viu? O mundo não pode conhecê-lo. Há um tempo atrás, aí, acho que um ano passado, ano retrasado, eu recebi já dei esse testemunho aqui, recebi um telefonema de um pastor que foi meu aluno, e ele perguntou para mim assim: pastor Mauro, qualquer pessoa pode receber o Espírito Santo? E eu disse para ele: não, só os salvos. Como que está lá? O mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O que a Bíblia está mostrando para nós? Que não é qualquer pessoa que pode receber o Espírito Santo. Aí eu disse para ele: não é qualquer pessoa que pode receber o Espírito Santo. Ele: não, porque teve um pregador aqui, veio pregar aqui domingo, e ele disse assim que qualquer pessoa pode ter o Espírito Santo, inclusive até as pessoas que são do espiritismo baixo. Aí eu chamei ele depois do culto, o pastor falou, e fui conversar com ele. Eu disse para ele: ô irmão, o senhor não errou falar aquilo lá não? E aí ele disse assim: você está muito exclusivista, você quer o Espírito Santo só para você? Talvez ele não conheça esse texto aqui, né? Ele não deve ter lido a Bíblia direito. E eu disse para o pastor: você ainda deixou ele continuar pregando ainda? Então, irmãos, é muito sério.
Muito sério, né? Mais uma coisa, do versículo que eu percebi aqui, nós devemos crer em uma promessa. Filipenses 2, do 16 ao 18. Olha aqui, nós devemos crer em uma promessa. Versículo 16. Retendo a palavra da vida, para que possa gloriar-me no dia de Cristo. Olha a promessa. De não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro e regozijo com todos vós. Porque por esta mesma causa, vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Sabe o que é regozijar? Alegria duas vezes. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 16: retendo a palavra. Qual palavra, irmãos, para você é a palavra da vida? Qual é a palavra da vida? A palavra de Deus. Retendo, sabe o que é? Reter é você guardá-la no seu coração, de modo que você não perca ela. O salmista diz, né? Eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E ele está dizendo, olha aqui, se nós devemos crer em uma promessa, que promessa? O dia de Cristo. Você sabe qual que é o dia de Cristo? É a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, é o dia de Cristo. Ele vai voltar, irmãos. O dia de Cristo, não é o grande, porque a Bíblia faz distinção do dia de Cristo e o grande e terrível dia do Senhor. O dia de Cristo está falando da volta de Cristo. O grande e terrível dia do Senhor está falando exatamente do dia da batalha de Gog e Magog, que já é uma ação do Pai, do ancião de dias. Então aqui observem, ele está dizendo, eu preciso reter essa palavra, para que possa gloriar-me no dia de Cristo. E uma coisa que me chamou muita atenção, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Você já parou para pensar, irmãos, quantas pessoas que já frequentaram a igreja, outras que ainda frequentam, faz muitos anos, que estão correndo e trabalhando em vão? Já pensou, irmã Eliane, ficar a vida toda na igreja? Alguns nasceram, né, no berço evangélico que se fala, se bem que ninguém nasce no evangelho mesmo, é o evangelho que tem que nascer no nosso coração. Mas ele nasceu na igreja aí, muitos anos. Outros vieram para a igreja na adolescência, como o meu caso. Outros já fazem muitos anos, estão trabalhando e correndo em vão. Que tristeza! Para que o trabalhador trabalha? Em vão? Não é para receber algo? Eu vou trabalhar o mês todo, Danilo, lá no Minerva, mas não vou receber nada no final do mês. Outro, vou trabalhar na Cutrale, né? Na noite toda lá. Trabalhar, Andréia, sem receber. Que tristeza. A Bíblia está dizendo, vocês não devem trabalhar em vão. O serviço é para quê? Nem correr em vão. Os irmãos já pararam para pensar? Um atleta que ele corre no estádio, ou um jogador de futebol, para que ele corre lá, irmãos? O que ele quer? Alcançar alguma coisa. Ele quer um prêmio, ele quer ganhar o jogo, ou ele quer pelo menos participar, ter uma boa colocação. Aí ele está correndo em vão, não tem prêmio. Você vai correr, mas não tem prêmio, viu? Você não vai ter patrocinador, ou você não vai ter nenhum tipo de prebenda, né, de salário, você não vai ganhar nenhuma remuneração. Para que esse atleta vai correr então? Ele corre só para ele manter o físico, né? Olha o que a Bíblia está dizendo, retendo a palavra da vida, não é a palavra da morte, palavra da vida, palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, não é o livro de Mórmon, não é o Evangelho segundo o Espiritismo, não está falando aqui do Alcorão, não está falando dos escritos antigos, dos sumérios, dos acadianos, está falando da Bíblia, da palavra de Deus, o livro inigualável, a palavra de Deus, palavra da vida. E aí ele diz assim, ó, no versículo 17, e ainda que seja oferecido, ele está trazendo uma ideia aqui, dos sacrifícios que acontecia lá no Antigo Testamento, lá em Números, capítulo 15,
que eram oferecidos lá, ele está dizendo, ainda que eu seja oferecido, porque ele já sabia que a sua morte estava se aproximando, tanto que ele vai escrever sua última carta, a segunda carta a Timóteo, e ele vai dizer assim, já estou sendo, no capítulo 4, né, entregue por aspersão, por libação, mas combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Glória a Deus. Então aqui, ó, ele está dizendo assim, ainda que seja oferecido sobre sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro e me regozijo com todos vós, ainda que eu vou morrer. O serviço da vossa fé, sabe o que é? É porque ele pregou o evangelho para essas pessoas, e através da pregação, através dele como canal, eles passaram a crer no Senhor Jesus. É isso. Olha aqui, o serviço da vossa fé, ainda que eu seja oferecido sobre sacrifício e serviço da vossa fé, me alegre e regozijo com todos vós. Vale a pena morrer pela causa do evangelho, em outras palavras. Vale a pena dar a vida por Cristo para que outras pessoas alcancem a salvação. Nós estamos aqui na igreja, aqui, irmãos, indo para o fim. Agora, já estou indo para o fim. Quanto tempo, hein? Quanto tempo, irmãos, faz que uma pessoa não se converte aqui na igreja? Não vem aqui, pois é. E é uma igreja, eu fico até pensando, né? Se realmente a nossa igreja, ela é uma igreja que tem poder, eu fico pensando. Porque, quanto tempo faz? Será que a nossa igreja é estéril, irmãos? O que vocês acham? Porque uma igreja, uma mulher, e mulher na Bíblia pode tipificar a igreja. Uma mulher, ela gera filhos. Era uma grande maldição no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos, para uma mulher que não podia dar sequência, continuação, prossecução à sua família, à sua linhagem. Os irmãos veem que isso acontece muito com as mulheres do Antigo Testamento. Eu pergunto para os irmãos, será que a nossa igreja é estéril? Porque quanto tempo faz, ou ficou estéril? Quanto tempo faz que não gera um filho aqui? Que não vem uma pessoa aqui que diz, eu quero Jesus, eu vou fazer, agora eu vou tomar uma decisão. O que está acontecendo? Será que nós estamos orando pouco? O que está acontecendo? A pandemia, pastor Mauro, mas já está indo para 9 anos que nós inauguramos essa igreja aqui. A terra aqui é doente, mas tem remédios para se tratar, existe semente para ser lançada e existe tratamento para essa terra. Tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. O que está faltando, irmãos? Será que nós não estamos sabendo semear a semente? Fica uma pergunta para nós aqui. Indo para o fim já. Vamos ler um texto. Lucas 14, 11. Falando só um pouquinho sobre a submissão de Jesus para a gente terminar. Porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Por que eu estou lendo esse texto? Porque se nós cremos na promessa, e nós aguardamos essa vinda de Jesus, como o texto do capítulo 2, ele começa o seu contexto imediato, falando da humilhação e da submissão de Jesus, eu pergunto para os irmãos, a promessa, ela é a respeito da sua vinda, da volta de Jesus, da salvação. A submissão que Jesus teve, ela redundou em alegria. Ele fez isso de modo voluntário, com alegria. Porque não adianta, irmãos, a filosofia do mundo aí é o seguinte, que a alegria, para uma pessoa ter contentamento, esse contentamento vem da competição. Eu quero um cargo melhor no meu trabalho. Não importa, quer dizer, os meios justificam os fins, né? Não importa se eu vou pisar em alguém, não importa se eu vou fazer alguém perder o emprego, não importa se alguém vai ficar triste, né? Eu quero, e tem até um jargão aí fora, hedonista, que diz assim, deixa ele ser feliz, o que importa é ser feliz. E muitas pessoas estão casando hoje com essa mente, com esse conceito, que eu vou casar, você tem que me fazer feliz. Eu caso para eu ser feliz, mas você já tem que pensar, a pessoa que vai casar, ela tem que pensar que ela está casando para fazer o outro feliz, e não para ser feliz. Esse é o grande problema.
Então, é o conceito de competição, né? O mundo hoje tem um conceito, uma competição exacerbada. Tudo que está se fazendo tem competição. Aquela competição tremenda, né? Cada vez mais, o outro quer ter mais que o outro. Mas Jesus não, ele sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, se colocou numa posição inferior ao Pai. E todas as vezes que ele ia no seu ministério fazer algum milagre, fazer alguma coisa, ele rogava ao Pai primeiro. Jesus é o nosso maior exemplo mesmo, né? Maior exemplo. Os irmãos já viram algum texto, alguma passagem bíblica, Jesus usando uma espada, uma arma, alguma coisa, uma arma ou uma espada, para ele conseguir alguma coisa? Vocês já viram Jesus tendo espírito de competição? Quando os discípulos tiveram competição entre eles, para saber quem era o maior no reino de Deus, ele reuniu eles, pegou uma bacia de água e lavou os pés deles, para mostrar que ele era o maior, mas ele estava se colocando numa posição de menor, né? De menor. Vamos ler mais um texto. Filipenses 1, versículo 6. Glória a Deus. Sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. Quem começou essa boa obra, irmãos, em nós? Jesus. Aquele que se colocou como menor, mesmo sendo maior. Então ele há de aperfeiçoar. A obra é dele, né? A obra é dele. Glória a Deus. Paulo aqui, nesse texto, ele traz muitos ensinamentos. Nós já vamos indo para o fim aqui. O sacrifício que nós fazemos, a nossa doação para o reino de Deus vale a pena. Porque Deus nunca vai ficar devendo nada para ninguém. Que nós possamos fazer com humildade, irmãos. Eu vou fazer, mas eu quero fazer do meu jeito. Aquilo que nós sempre falamos, Danilo, as pessoas querem servir a Deus, mas do jeito delas. Do jeito delas. Eu vou fazer, mas é do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não faço. Se não for do jeito que eu quero, eu não vou fazer, né? Porque eu tenho que ter liberdade para fazer assim. E Jesus, irmãos, que é a nossa maior referência, como ele fez? Quando ele estava lá no Getsemane: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, irmãos, nós temos que ter submissão e humildade com alegria. E Paulo ainda diz assim: eu sei que vocês obedecem mais na minha ausência do que quando eu estou presente. Então eu quero concluir, dizer o seguinte: que nós possamos seguir firmes, né? Guardar essa palavra no coração, firmes e constantes até o fim, porque muitos já desistiram. Como que ele disse para Daniel? Tu, porém, Daniel, vai até o fim. E que nós possamos ter um estilo de vida, né? Com atitudes, comportamentos que sejam dignos do Evangelho. Dignos do Evangelho de Cristo. A igreja precisa ter um estilo de vida digno do Evangelho. Você pode dizer amém? Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, por favor. Vamos orar.